Mística Cidade de Deus, por Santa Maria de Jesus Ágreda. Capítulo 2. Explicação do modo como o Senhor manifesta à minha alma estes mistérios e a vida da Rainha, estado em que Sua Majestade me colocou. Para deixar declarado de uma vez o modo como o Senhor manifesta-me estas maravilhas, pareceu-me conveniente escrevê-lo no princípio deste capítulo, onde explicarei como puder e me for concedido. Temores espirituais. Desde que tive uso da razão, notei haver recebido do Senhor uma graça que julgo a maior que Sua liberal mão me concedeu. Um íntimo e grande temor de perdê-lo. Isto me tem incitado a desejar sempre e praticar e pedir ao Altíssimo o melhor e mais seguro. O temor dos juízos de Deus, o contínuo receio de perder a amizade do Todo-Poderoso e a incerteza de nela estar. É um dardo com que Ele transpassou minha carne. Meu pão, dia e noite, tem sido as lágrimas causadas por esta solicitude. Nestes últimos tempos, quando os discípulos do Senhor que professam virtude devem ficar ocultos, sem se manifestar, esta inquietação me induziu a fazer grandes petições a Deus e a solicitar intercessão da Rainha Virgem pura, suplicando-lhe com todo o meu coração me guie e dirija por um caminho reto e escondido aos olhos dos homens. Visão de Deus. A estas instantes súplicas me respondeu o Senhor: não temas, nem te aflijas, que eu te darei um estado e caminho de luz e segurança de minha parte, tão oculto e estimável que somente o autor dele o conhecerá. Toda exterioridade sujeita a perigo te faltará desde hoje, e teu tesouro ficará escondido. De tua parte, guarda-o e conserva-o, levando vida perfeita. Eu te porei numa senda oculta, clara, verdadeira e pura, caminha por ela. Desde essa ocasião, senti-me interiormente mudada, num estado muito espiritualizado. Ao entendimento foi dada nova luz, sendo-lhe comunicada e infundida ciência, pela qual conhece o ser e operações de todas as coisas em Deus, na medida em que a vontade divina lhe quer manifestar. Esta inteligência e luz que esclarece é santa, suave e pura, sutil, aguda, nobre, certa e límpida. Faz amar o bem e reprovar o mal. É um vapor da virtude de Deus e simples emanação de sua luz. É como espelho para o entendimento, e com a parte superior da alma e olhar interior vejo muito. Conhece-se que o objeto, com a luz que dele reverbera, é infinito. Ainda que a vista seja limitada e curto o entendimento, esta visão é como se o Senhor estivesse assentado em trono de grande majestade, onde dentro dos limites da vida mortal se conhecem seus atributos com distinção. Cobre-o como um cristal puríssimo, e através dele se entrevêem estas maravilhas e perfeições de Deus. Grande é a clareza e distinção, não obstante aquele intermédio, véu ou cristal, que impede vê-lo inteiro, imediata e intuitivamente. A impossibilidade de ver o que está oculto, porém, não é penosa, mas admirável para o entendimento. Entende que o objeto da visão é infinito, enquanto é limitado quem o contempla.
fica lugar para a esperança de afastar-se aquele véu e cair o intermédio, quando a alma se despir da mortalidade do corpo, se tanto merecer. Efeitos da visão de Deus. Neste conhecimento há 2 graus, ou modos de visão, conforme a vontade divina quer conceder, pois é espelho voluntário. Às vezes se manifesta mais claramente, outras menos. Ora se mostram uns mistérios ocultando outros, mas sempre grandes. Esta diferença depende da disposição da alma. Se não está com toda a quietude e paz, ou cometeu alguma culpa ou imperfeição, por pequena que seja, não consegue ver essa luz no modo que digo, pelo qual se conhece o Senhor com tanta claridade e certeza, que não deixa dúvida alguma no que se entende. Entretanto, a percepção da presença de Deus é anterior e maior do que o conhecimento de quanto ele comunica. Aquela percepção produz forte, suave e eficaz energia para amar, servir e obedecer ao Altíssimo. Nesta claridade compreende-se grandes mistérios. Quanto vale a virtude e quão preciosa coisa é possuí-la e praticá-la. Entende-se a sua perfeição e segurança. Sente-se uma força que arrasta para o bem. Faz oposição e combate o mal e as paixões, e muitas vezes as domina. E se a alma goza desta luz e visão sem a perder, não é vencida, porque ele dá ânimo, fervor, segurança e alegria. Cuidadosa e solícita, convida e eleva, dá presteza e brio, atraindo a si a parte superior da alma sobre a inferior. Até o corpo se torna leve como espiritualizado durante este tempo, suspendendo seu gravame e peso. Transformação em Cristo. Sentindo a alma estes doces efeitos, com amoroso afeto diz ao Altíssimo: leva-me após ti, e correremos juntos. Unida com seu amado, não sente as operações terrenas, e deixando-se levar pelo odor destes perfumes de seu querido, vem a ficar mais onde ama do que onde anima. Abandona a parte inferior, e quando ela volta é para aperfeiçoá-la, reformando e degolando os animais petites das paixões. Se por acaso querem se revoltar, expulsa-os da alma com rapidez, pois já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo na alma. Sente-se aqui, de certo modo, em todos esses movimentos e santas operações, a assistência do Espírito de Cristo, que é Deus e vida da alma. Percebendo-se no fervor, no desejo, na luz, na eficácia para agir, uma força interior que somente Deus pode produzir. Sente-se na virtude desta luz e no amor que produz uma voz interior contínua e viva, que prende a atenção a tudo que é divino e abstrai do que é terrestre. Em tudo isto manifesta-se viver Cristo em mim, com sua virtude e luz, que sempre brilha nas trevas. É propriamente estar nos átrios da casa do Senhor, porque a alma se encontra onde se reflete a claridade da lâmpada do Cordeiro. A ação da graça. Não digo que a luz seja total, mas, sendo apenas uma parte, já é um conhecimento além das forças e capacidade da criatura. Para esta visão, o Altíssimo fortalece o entendimento, dando-lhe certa qualidade de luz que proporcione esta faculdade ao conhecimento superior às suas forças. Isto também é compreendido pela certeza com que se creem ou se conhecem as demais coisas divinas. Entretanto, a fé também acompanha a certeza, e neste estado mostra o Todo-Poderoso à alma. O valor desta ciência e luz que lhe infunde sua claridade não pode ser extinta, e todos os bens me vieram juntamente com ela, e por suas mãos uma honestidade de grande preço. Esta lâmpada vai em minha frente dirigindo meus caminhos. Aprendi-a sem intenções reservadas. Desejo comunicá-la sem inveja e não escondo suas riquezas. É participação de Deus, e o seu uso é bom deleite e alegria. No momento ensina muito, conquista o coração e com força poderosa o afasta da falsidade, que vista nesta luz está repleta de imensa amargura. A alma se afasta do que é transitório,
e correndo se refugia na sagrada e eterna verdade. Entra na adega do capitoso vinho, onde o Altíssimo ordena em mim a caridade. Obriga-me a ser paciente e sem inveja, benigna sem ofender a ninguém, a não ser soberba, nem ambiciosa, que não me ire, nem pense mal de ninguém, para que tudo sofra e tolere, sempre clama, e admoesta-me interiormente com poderosa força, para que faça o mais santo e puro, instruindo-me em tudo. E se falto ainda em pequenas coisas, repreende-me sem nada deixar passar. Conhecimento místico. Esta luz a um tempo esclarece, afervora, instrui, repreende, transforma e vivifica. Chama e detém, admoesta, impele, ensina com distinção o bem e o mal, o sublime e o profundo, a longitude e a latitude. Faz conhecer o mundo com seu caráter e seus enganos, as mentiras e fraudes de seus moradores e amadores. E mais que tudo, ensina-me a desprezá-lo e pisá-lo, para elevar-me ao Senhor, supremo dono e governador de tudo. Em Deus vejo e conheço a disposição das coisas, as forças dos elementos, o princípio, o meio e o fim dos tempos, suas mudanças e variações, o curso dos anos, a harmonia de todas as criaturas e suas propriedades. Tudo é oculto aos homens, suas operações e pensamentos, e quanto distam do Senhor os perigos em que vivem, os sinistros caminhos que palmilham, os estados, os governos, sua momentânea firmeza e pouca estabilidade, em que consiste seu princípio e fim, o que tem de verdadeiro ou falso. Com esta luz, tudo é visto distintamente em Deus, com o conhecimento das pessoas e circunstâncias. Há, porém, outro estado mais inferior no qual a alma se encontra ordinariamente, usando da substância e hábito da luz, mas não em toda a claridade. Neste estado há alguma limitação daquele conhecimento tão vasto de pessoas e estados, segredos e pensamentos. Nele não possuo mais conhecimento além do que basta para afastar-me do perigo e fugir do pecado. Compadeço-me das pessoas com verdadeiro amor, mas não tenho liberdade para lhes falar com clareza e descobrir-lhes o que sei. Nem poderia fazê-lo, porque pareço emudecer, a menos que o autor destas obras me permita e ordene que admoeste algum próximo. Quando o faço, não é revelando-lhes o modo como cheguei ao conhecimento de suas necessidades, mas sim falando-lhes ao coração com reflexões simples, despretensiosas e caritativas em Deus, além de rezar por estas intenções, pois para tanto me são manifestadas. Ainda que eu tenha conhecimento, tudo isto com clareza, jamais o Senhor mostrou-me o triste fim de alguma alma que se haja condenado. A providência divina guarda esta ordem por ser justo não manifestar, sem gravíssimas razões, a condenação de ninguém. Julgo que se o visse morreria com a dor produzida pelo conhecimento dessa luz, pois imensa é a pena de saber que uma alma perdeu a Deus para sempre. Tenho-lhe suplicado para não me mostrar ninguém que se condene. Se com minha vida posso livrar disso a alguém que esteja em pecado, não recusarei o trabalho nem a previsão dele. Todavia, quem não pode se salvar, que eu não veja eu. Uso da luz divina. Esta luz me é dada não para revelar meu privilégio pessoal, mas para dele usar com prudência e sabedoria. Fica-me esta luz como uma viva substância que emana de Deus e vivifica, ainda que seja acidental, e o hábito para dela usar, ordenando bem os sentidos e a parte inferior. A parte superior do espírito também goza sempre da visão e estado de paz, e conheço intelectualmente todos os mistérios da Rainha do Céu e outros muitos da fé, que me são mostrados e quase incessantemente os tenho presentes. Pelo menos a luz nunca a perco de vista. Se às vezes desço como criatura, pondo atenção no convívio humano, logo me chama o Senhor com insistência e suave força, e me faz voltar a atenção para suas palavras, locuções e para o conhecimento dos mistérios, graças, virtudes e obras exteriores e interiores da Virgem Maria, conforme irei descrevendo. Visão de Nossa Senhora e dos anjos.
Deste modo, nos estados de luz que digo, vejo também a Senhora e Rainha, nossa quando me fala, e aos santos anjos na sua natureza e excelência. Algumas vezes vejo-os no Senhor e outras em si mesmos, com a diferença que para conhecê-los em si mesmos, desço a grau inferior. Sinto essa diferença porque ela resulta dos objetos e da maneira como o entendimento opera. Neste grau mais inferior vejo, falo e entendo os santos espíritos que conversam comigo e me explicam muitos dos mistérios que o Senhor me tem mostrado. A Rainha do Céu me explica e mostra os de sua santíssima vida com seus admiráveis sucessos. Distintamente conheço cada uma destas pessoas, sentindo os efeitos divinos que, respectivamente, cada qual produz na alma. Visão só de Deus e das criaturas em Deus. No Senhor vejo-os como num espelho voluntário, mostrando-me Sua Majestade e os santos que quer, conforme lhe apraz, com grande claridade e efeitos maiores e superiores. Com admirável luz conhece-se o Senhor e os santos com suas excelentes e extraordinárias virtudes e como as praticaram, auxiliados pela graça, por cuja virtude tudo puderam. Neste conhecimento a criatura fica mais repleta de gozo, cheia de mais vida e satisfação, e permanece como no repouso de seu centro. Quanto mais intelectual, menos corpóreo e imaginário o conhecimento, mais intensa a luz, os efeitos mais elevados, maior a substância e a certeza que se sente. Todavia, aqui também se percebe a diferença que se conhece, que a visão do Senhor, seus atributos e perfeições e consequentes efeitos docíssimos e inefáveis, é superior à visão e conhecimento das criaturas, ainda que esta visão seja no mesmo Senhor. Esta inferioridade parece-me proceder da alma, sendo tão limitada sua visão, vendo a Deus junto com as criaturas, não o conhece tanto como quando o vê, sem elas. Ver só a Deus oferece maior plenitude de gozo do que ver as criaturas em Deus. Tão delicado é este conhecimento da divindade que durante ele prestar atenção a outra coisa o diminui um tanto, pelo menos enquanto somos mortais. Modo de receber as comunicações divinas. No estado mais inferior do qual tenho falado, vejo a Virgem Maria em si mesma e os anjos. Entendo que o modo de me ensinarem, falarem e ilustrarem é semelhante ao modo como os anjos se comunicam entre si, e como os superiores iluminam os inferiores. Deus, causa primeira, dá esta luz, mas ela é participação daquela imensa luz que Maria Santíssima goza com tanta plenitude. É comunicada a parte superior da alma, e nela vejo a Santíssima Virgem suas prerrogativas e mistérios, do modo como o anjo inferior conhece o que lhe comunica o superior. Da eficácia da doutrina que ensina e por outras condições que se sente e gozam, infere-se a pureza, elevação e verdade da visão. Nada obscuro, impuro, falso ou suspeito aí se nota. E tudo o que é santo, puro e verdadeiro não deixa de estar presente. O mesmo acontece ao seu modo com os santos anjos, e assim o Senhor me tem mostrado muitas vezes que a comunicação e ilustração em meu interior é como a que eles têm entre si. Muitas vezes me acontece receber a iluminação através de todos estes canais e aquedutos. O Senhor dá a inteligência e luz ou o objeto dela. A Virgem Santíssima a explica, e os anjos me dão os termos. Outras vezes, mais ordinariamente, o Senhor faz tudo e me ensina a doutrina. Outras é a rainha ou os anjos que me dão tudo. Costumam também dar-me apenas a inteligência e os termos para me declarar. Tomo-os do que tenho entendido. Nisto poderia errar se o permitisse o Senhor, porque sou mulher ignorante e me valho do que tenho entendido. Quando tenho dificuldade em expor as inteligências nas matérias mais árduas e difíceis, recorro a meu mestre e pai espiritual. Visões inferiores. Nestes tempos e estados tenho muito poucas vezes visões corpóreas, apenas algumas imaginárias. O grau destas é muito inferior a todos os graus que tenho descrito. Estes são muito superiores por serem espirituais e intelectuais.
O que posso assegurar é que em todas as inteligências, grandes e pequenas, inferiores e superiores, recebidas do Senhor, da Santíssima Virgem e dos santos anjos, me é dada abundantíssima luz e doutrina muito proveitosa, na qual conheço a verdade, a maior perfeição e santidade. Sinto força e luz divina, que me obriga a fazer em tudo o melhor, a desejar mais pureza de alma e graça do Senhor até morrer por ela. Com estes graus e modos de inteligência que tenho dito, conheço todos os mistérios da vida da Rainha do Céu, com grande proveito e júbilo de meu espírito. Por tudo isto, de toda a minha mente e coração, exalto ao Todo-Poderoso, glorifico, adoro e o confesso por santo e onipotente Deus, forte e admirável, digno de louvor, magnificência, glória e reverência por todos os séculos. Amém. Capítulo 3. Inteligência que tive sobre a divindade e o decreto de Deus para criar todas as coisas. Louvor ao Altíssimo. Ó Altíssimo, Rei e sapientíssimo Senhor, quão incompreensíveis são teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Deus invencível, que sem ter origem hás de permanecer para sempre. Quem poderá conhecer tua grandeza e contar tuas magníficas obras? Quem te poderá erguer, porque assim fizeste? Pois tu és altíssimo acima de todos, e nossa vista não te pode alcançar, nem o nosso entendimento compreender. Bendito sejas, magnífico Rei, porque te dignaste mostrar a esta tua escrava e vil bichinho grandes sacramentos e altíssimos mistérios, elevando e arrebatando meu espírito, onde vi o que não saberei explicar. Vi ao Senhor e Criador de todos em si mesmo, antes de criar qualquer coisa. Ignoro o mundo como me foi mostrado, mas não o que vi entendi. Sabe Sua Majestade que tudo compreende, que para falar de Sua deidade, meu pensamento suspende-se, minha alma perturba-se, minhas faculdades em suas operações paralisam-se. A parte superior abandona a inferior, deixa os sentidos e voa para quem ama, abandonando a quem anima. Nestes desalentos e delíquios amorosos, meus olhos derramam lágrimas e minha língua emudece. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, sem medida e eterno, objeto infinito do meu entendimento, como em Tua presença me sinto aniquilada, meu ser apega-se ao pó, quase não percebendo o que sou. Como esta pequenez e miséria se atreve a contemplar Tua magnificência e grande majestade? Conforta, Senhor, o meu ser, fortalece a minha visão, encoraja meu temor, para que possa dizer o que vi em obediência às Tuas ordens. O mistério da Santíssima Trindade. Com o entendimento vi o Altíssimo como estava em si mesmo. Tive a clara inteligência e notícia verdadeira de que é um Deus infinito em substância e atributos, eterno, suma Trindade, 3 pessoas e um só Deus verdadeiro. 3 porque realizam as operações de se conhecer, se compreender e se amar, e só um por conseguir o bem da unidade eterna. É Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é feito, nem criado, nem gerado, nem o pode ser ou ter origem. Conheci que o Filho procede somente do Pai por eterna geração, e são iguais em duração e eternidade, gerado pela fecundidade do entendimento do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho por amor. Nesta indivisível Trindade não há coisa que se possa dizer anterior nem posterior, maior ou menor. As 3 pessoas em si são igualmente eternas e eternamente iguais. É uma unidade de essência em trindade de pessoas. Um Deus na indivisível Trindade e 3 pessoas na unidade de uma substância. Não se confundem as pessoas por ser um só Deus, nem divide ou separa a substância por serem 3 pessoas. Sendo distintas entre si, é a mesma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
igual a glória, a majestade, o poder, a eternidade, a imensidade, a sabedoria, a santidade e todos os demais atributos, e ainda que sejam 3 as pessoas nas quais subsistem essas infinitas perfeições, é um só Deus verdadeiro, santo, justo, poderoso, eterno e sem medida. Operações intratrinitárias. Recebi também inteligência de que esta divina trindade se conhece com uma visão simples, sem que seja necessária nova nem distinta notícia. Sabe o Pai mesmo que o Filho e o Espírito Santo mesmo que o Pai. Amam-se entre si reciprocamente com um mesmo amor imenso e eterno. É uma unidade de entender, amar, agir igual e indivisível. Uma simples, incorpórea, indivisível natureza. Um ser de Deus verdadeiro em quem estão reunidas e concentradas todas as perfeições em supremo e infinito grau. Perfeições divinas. Conheci as propriedades destas perfeições do Altíssimo. É formoso sem fealdade, grande sem medida, bom sem comparação, eterno sem tempo, forte sem fraqueza, vida sem mortalidade, verdadeiro sem falsidade, presente em todos os lugares, enchendo-os sem os ocupar, estando em todas as coisas sem extensão. Não tem contradição na bondade, nem defeito na sabedoria. Nela é inestimável, terrível nos conselhos, justo nos julgamentos, secretíssimo nos pensamentos, verdadeiro nas palavras, santo nas obras, rico em tesouros, a quem nem o espaço limita, nem a estreiteza do lugar aperta. Não muda a vontade, não se perturba com o triste. As coisas passadas não lhe desaparecem, nem as futuras sucedem, a quem nem a origem deu princípio, nem o tempo dará fim. Ó eterna imensidade, que intermináveis espaços vi em ti, que infinidade reconheço em vosso infinito ser. Não há fronteiras para a visão ao contemplar este ilimitado objeto. É o ser imutável, o ser acima de todo ser. A Santíssima, Perfeitíssima, a verdadeira Constantíssima, é o infinito, a latitude, a longitude, a altura, a profundidade, a glória e a sua causa. O descanso sem fadiga, a bondade em grau imenso. Vi tudo juntamente e não acerto explicar o que vi. Vi ao Senhor como estava antes de criar qualquer coisa. Com admiração reparei onde se encontrava o Altíssimo, porque não havia céu empíreo, nem os outros inferiores, nem sol, lua, estrelas e elementos, e somente existia o Criador sem nada haver criado. Tudo estava deserto, sem ser os dos anjos, dos homens e dos animais. Conheci necessariamente, se há de concordar, que estava Deus em seu mesmo ser, e que não teve necessidade nem precisão de tudo quanto criou, tanto antes como depois da criação, infinito em seus atributos, sempre os possuiu e possuirá por toda a eternidade, em virtude de seu ser independente e incriado. Nenhuma perfeição completa e simples pode faltar à sua divindade, porque somente ela é o que é. Contém em si, por inefável e iminente modo, todas as perfeições que se encontram nas criaturas. Tudo quanto existe encontra-se naquele ser infinito como efeitos em sua causa. Ciência de simples inteligência. Conheci, pois, que estando o Altíssimo em si mesmo, decretou-se entre as 3 divinas pessoas, a nosso modo de entender, a comunicação e dom de suas perfeições. Deve-se advertir, para melhor me explicar, que Deus entende todas as coisas com um ato indivisível e simplíssimo, sem sucessão de raciocínio. Não passa do conhecimento de uma coisa para outra, como nós procedemos, raciocinando e conhecendo primeiro uma com um ato de entendimento e depois a outra com outro ato. Deus tudo conhece juntamente de uma só vez, sem que haja em seu infinito entendimento anterior e posterior. Nele todas as coisas estão juntas no conhecimento e ciência divina incriada, como estão no ser de Deus, onde se encontram contidas e encerradas, como em primeiro princípio. Deus antes da criação. Essa ciência que se chama de simples inteligência, por motivo do entendimento naturalmente preceder a vontade, há de se considerar em Deus não por ordem de tempo, mas de natureza.
Segundo esta ordem, supomos que exercitou o primeiro ato de entendimento e depois o da vontade, porque estamos a considerar só o ato de entender antes do decreto de criar qualquer coisa. Neste estado, um instante, portanto, conferiram as três pessoas divinas com aquele ato de entender a conveniência das obras ad extra, a saber, todas as criaturas que existiram e existirão no futuro. Ciência de visão. Apesar de indigna, manifestei a Sua Majestade o desejo de saber qual foi o lugar que na mente divina teve a Mãe de Deus, Rainha Nossa, quando Ele determinou criar todas as coisas, segundo a ordem que estabeleceu, ou que nós podemos entender. Como puder, explicarei o que me foi respondido, como também a ordem que entendi nestas ideias de Deus. Reduzindo a instantes, sem isto a nossa capacidade não se pode acomodar à notícia desta ciência divina chamada aqui ciência de visão. A ela pertencem as ideias ou imagens das criaturas que decretou criar e conserva ideadas em sua mente, conhecendo-as infinitamente melhor que nós ao vê-las agora. Esta divina ciência é una, simplíssima, indivisível, mas como as coisas a que se refere são muitas, existe entre elas ordem de sucessão. Umas são anteriores, outras posteriores, umas recebem existência de outras, com a consequente e mútua dependência entre si. Por esta razão, nos é necessário dividir a ciência de Deus, e outro tanto a vontade, em muitos atos correspondentes a diversos instantes, segundo a ordem dos objetos. Deste modo, dizemos que Deus entendeu e determinou primeiro isto e aquilo, e uma coisa por causa de outra, e que se primeiro não quisesse ou conhecesse consciência de visão uma coisa, não quereria outra. Com isto, não se deve pensar que Deus teve muitos atos de entender e querer, mas queremos significar que as coisas estão entre si, encadeadas e sucedem-se umas às outras, imaginando-as com esta ordem objetiva para melhor entendê-la. Transpomos a mesma ordem aos atos da divina ciência e vontade. Capítulo 4. Distribuem-se por instantes os divinos decretos, declarando o que em cada um Deus determinou a respeito de sua comunicação ad extra. Deus é comunicativo, primeiro instante. Entendi que esta ordem referida no fim do capítulo precedente devia ser distribuída pelos seguintes instantes. Primeiro, aquele no qual Deus conheceu seus divinos atributos e perfeições com a inefável inclinação de comunicar-se fora de si. Por este primeiro conhecimento de ser comunicativo ad extra, viu Deus que suas infinitas perfeições possuíam virtude e eficácia para realizar magníficas obras, o que para tão suma bondade era convenientíssimo, justo e como necessário a doação de si mesmo. Procederia de acordo com sua propensão expansiva e exercitaria sua liberalidade e misericórdia ao distribuir com magnificência fora de si a plenitude dos infinitos tesouros encerrados na divindade. Sendo em tudo infinito, distribuir dons e graças lhe é muito natural, que o fogo subir à sua esfera, a pedra descer ao centro e ao sol derramar sua luz. Este mar profundo de perfeições, esta abundância de tesouros, esta caudalosa infinidade de riquezas, tende a comunicar-se por si por mesma inclinação. Além disso, Deus sabia que, abrindo aquele inesgotável manancial de riquezas para comunicar dons e graças, não iria diminuí-lo, mas, no modo possível, aumentá-lo. Deus é feliz em se dar. Tudo isto viu a Deus naquele instante, depois da comunicação ad intra pelas eternas processões. Vendo-o, sentiu-se como obrigado, por amor a si mesmo, a comunicar-se ad extra. Conhecendo-se santo, justo, misericordioso e piedoso assim fazer. Ninguém o poderia impedir e, conforme ao nosso modo de entender, podemos imaginar que ele não se sentia tranquilo, nem em repouso em sua natureza, enquanto não estivesse entre as criaturas com as quais tem suas delícias, ao fazê-las participantes de sua divindade e perfeições. A infinita generosidade divina. Duas coisas neste conhecimento admiram, arrebatam, enternecem meu tíbio coração e o deixam aniquilado. A primeira,
aquela inclinação que via em Deus e o ímpeto de sua vontade, para comunicar sua divindade e os tesouros de sua glória. Fiquem atentos, referente à divina vontade, essa é uma observação. A primeira, aquela inclinação que vi em Deus e o ímpeto de sua vontade, para comunicar sua divindade, que é o que ele faz aos filhos da divina vontade, e os tesouros de sua glória. A segunda, a imensidade inefável e incompreensível dos bens e dons que compreendi, queria e reservava para distribuir, continuando infinito como se nada tivesse dado. Conheci nesta sua inclinação e grandeza que estava disposto para santificar, justificar e encher de dons e perfeições a todas as criaturas reunidas e cada uma em particular. Mesmo que as gotas do mar, sua areia, as estrelas, plantas, elementos e todas as criaturas irracionais fossem dotadas de razão e capazes de receber seus dons, dispondo-se sem apresentar óbice que os impedisse, teria dado a cada uma ainda mais do que receberam todos os santos, anjos e serafins juntos. Ó terribilidade do pecado e sua malícia! Tu somente bastas para impedir a impetuosa torrente de tantos bens eternos. A glória de Deus, razão de suas obras, segundo instante. O segundo instante consistiu em conferir e decretar esta comunicação da divindade por razões e motivos que redundassem na maior glória, a exaltação e manifestação da grandeza de sua majestade ad extra. Esta exaltação de si mesmo, seu conhecimento, louvor e glória, foi o fim visado por Deus ao comunicar-se pela revelação, ao expandir seus atributos e ao usar de sua onipotência. O Verbo encarnado, protótipo da natureza humana. Terceiro instante. O terceiro instante consistiu em conhecer e determinar a disposição ou modo desta comunicação, de forma que fosse realizada a suprema finalidade de tão grandiosa obra. Foi estabelecida a ordem que deveria haver nos objetos e os diferentes modos de lhes comunicar a divindade e seus atributos, de sorte que aquela inclinação do Senhor tivesse digna razão, objetos proporcionados e entre eles a mais bela e admirável disposição, harmonia e subordinação. Neste instante foi determinado, em primeiro lugar, que o Verbo divino se encarnasse, fazendo-se visível. Decretou-se a perfeita compreensão da humanidade santíssima de Cristo, que assim ficou criada na mente divina como tipo dos outros homens. Para estes, em segundo lugar, projetou a divinamente a harmonia da natureza humana composta de corpo orgânico e alma espiritual. Esta com capacidade para conhecer e gozar de seu Criador, com discernimento entre o bem e o mal e com vontade livre para amar ao Senhor. A ordem na comunicação de Deus ad extra, união hipostática. Entendi que a união hipostática da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a natureza humana forçosamente devia ser a primeira obra e objeto do entendimento e da vontade divina ad extra. Isto por altíssimas razões que tentarei explicar o quanto puder. Depois de haver Deus se conhecido e amado em si mesmo, a melhor ordem era conhecer e amar o que estava mais próximo à sua divindade. A união hipostática. Outra razão é porque a divindade devia comunicar-se substancialmente ad extra, assim como havia se comunicado ad intra. Deste modo, a intenção e vontade divina começaria suas obras pelo vértice de todas elas e prosseguiria comunicando os seus atributos com perfeitíssima ordem. O fogo da divindade operaria primeiro e, quanto possível, no que se encontrava mais imediato a ela, como era a união hipostática. Sua divindade seria comunicada em primeiro a quem houvesse de chegar ao mais alto e excelente grau, depois do mesmo Deus, no conhecimento, no amor, operações e glória da mesma deidade. Não queria Deus, ao nosso baixo modo de entender, correr o risco de não conseguir este fim, sendo Ele o único ser capaz de justificar tão maravilhosa obra e ter com ela adequada proporção. Se Deus queria criar muitas criaturas, também era conveniente, como necessário, criá-las com harmonia e subordinação e que esta fosse a mais admirável e gloriosa possível. De acordo com isso, deviam ter uma por cabeça suprema, quanto possível imediata e unida a Deus, e pela qual passassem todas as demais para chegar à divindade.
Por estas e outras razões que não posso explicar, somente o Verbo humanado pode satisfazer a dignidade das obras de Deus. Por ele, estabeleceu-se a perfeita ordem em natureza. Ordem que sem ele haveria faltado. Então aqui também tem uma observação referente à divina vontade. Ela não sabe explicar porque ele explica para Luísa Picarreta. Então por isso que a gente traz esses livros para poder nos ajudar a entender como Deus estava preparando os santos antes, e o mundo através deles para receber os conteúdos da divina vontade. Então aqui a gente já entende, porque Jesus explicou para Luísa, que somente ele, sendo Deus, consegue satisfazer a Deus, e a dignidade das obras de Deus. Então só ele consegue merecer, dar a Deus o louvor que Deus merece. Só Deus pode louvar a Deus como ele mesmo merece. Nós, criaturas vis baixas, a gente não consegue. E aí o dom da divina vontade é esse dom comunicado por Deus, que Jesus dá para nós, dos méritos da sua redenção. Ele morreu por nós, e nesse ato ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu todos os seres humanos, nele. Ele colocou todos nós dentro dele, e colocou ele dentro de nós. Então, aquele que se deixar, dar a sua vontade humana para Deus, para Jesus, e deixar a vontade divina tomar posse dessa pessoa no seu espírito, ela viver dessa vontade de Deus, essa vontade de Deus que é divina, esse desejo de amar a Deus, esse desejo de satisfazer Deus, esse amor de volta a Deus que a gente sente, que pelo dom da divina vontade a gente recebe, esse amor a Deus, perfeitíssimo, diviníssimo, dá-nos essa graça imensa da gente também poder satisfazer a dignidade das obras de Deus. Nós, seres humanos vis baixos, através da união que nós teremos pelo dom da divina vontade com Jesus, que é o único que pode satisfazer a Deus. E Jesus, ele vem morar dentro de cada um de nós. Então, ele pode fazer isso, morar em cada um de nós e habitar no nosso espírito, no nosso coração. E esse habitar dentro de nós, essa morada que ele faz dentro de nós, do Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem mudar-se, e estabelecer um céu dentro de cada um de nós. E aí a gente pode amá-lo de volta, como ele merece, dentro de cada um de nós, através do dom da divina vontade e fazendo os atos, comunicados na divindade dele em nós. É muito lindo isso, é um presente de Deus magnífico para esse tempo nosso, então a gente precisa tomar posse disso. A humanidade de Cristo, isso é muito importante de estudar, a gente entender sobre a humanidade de Cristo. Esse conteúdo é muito bom para a gente poder entender o dom da divina vontade, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui no nosso canal. No quarto instante, decretou os dons da graça que seriam dados à humanidade de Cristo, nosso Senhor, unida à divindade. Aqui abriu o Altíssimo a mão de sua liberal onipotência e atributos. Então, ele abriu mão da sua liberal onipotência e atributos para enriquecer aquela santíssima humanidade e alma de Cristo com a plenitude de dons e graças no máximo grau possível. Neste instante foi determinado que depois disse Davi: a correnteza do rio da divindade alegra a cidade de Deus. Dirigiu o caudal de seus dons a esta humanidade do Verbo. Comunicou-lhe toda a sua ciência infusa e beatífica, graça e glória que sua alma santíssima podia comportar, convenientes ao ser que era juntamente Deus e homem verdadeiro. Por esta razão seria a cabeça de todas as criaturas capazes de graça e glória. De sua plenitude é que receberiam esta graça e glória como transbordamento da sua imensa torrente. A Mãe de Deus. A este mesmo instante, consequentemente, como em segundo lugar, pertence o decreto da predestinação da Mãe do Verbo humanado. Aqui compreendi que esta pura criatura foi ordenada antes que houvesse decreto de criar qualquer outra coisa. Deste modo, antes de todos, foi concebida na mente divina na forma que convinha à dignidade, excelência e dons da humanidade de seu Filho Santíssimo. Com ele, imediatamente, encaminhou-se para ela toda a correnteza do rio da divindade e seus atributos, quando era capaz de o receber uma pura criatura do modo conveniente à dignidade de Mãe de Deus.
Sublimidade de Maria Santíssima. Confesso que a inteligência que recebi destes altíssimos mistérios e decretos arrebatou-me de admiração, deixando-me fora de mim. Conhecendo esta santíssima e puríssima criatura formada e criada na mente divina, desde ab initio, antes de todos os séculos, com alvoroço e júbilo de meu espírito, glorifico ao Todo-Poderoso pelo admirável e misterioso decreto em criar-nos tão pura, grande, mística e divina criatura, mais para ser admirada com louvor por todas as demais do que para ser descrita por alguma. Nesta admiração, eu poderia dizer o mesmo que São Dionísio Areopagita. Se a fé não me ensinasse e a inteligência do que estou contemplando não me desse a conhecer que é Deus quem a está formando em sua ideia e que somente sua onipotência podia e pode formar tal imagem de sua divindade. Se tudo não me fosse mostrado ao mesmo tempo, poderia supor que a Virgem Maria tinha em si divindade. Maria ultrapassa o resto da criação. Oh, quantas lágrimas correm de meus olhos, e que dolorosa admiração sente minha alma ver que este digno prodígio não é conhecido e que esta maravilha do Altíssimo não se revele a todos os mortais. Isso também. Muito se sabe, mas muito mais se ignora, porque este livro selado não foi aberto. Fico estupefata ante o conhecimento deste tabernáculo de Deus. Reconheço que seu autor é mais admirável em sua formação do que no resto de tudo que é criado e inferior a esta senhora. Ainda que a diversidade de criaturas manifesta admiravelmente o poder de seu Criador, somente nesta rainha de todas encerra-se mais tesouros que em todas juntas, e a variedade e preço de suas riquezas engrandecem mais seu autor do que todas as outras criaturas reunidas. Tudo foi criado para Cristo e Maria. Aqui, a nosso modo de entender, foi prometida ao Verbo, como em contrato, a santidade, perfeição e dons de graça e glória daquela que seria sua mãe. Foi prevista a proteção, amparo e defesa para esta verdadeira cidade de Deus. Nela contemplou sua majestade as graças e merecimentos que o amor e a fidelidade desta senhora haveria de adquirir para si e para seu povo. Neste mesmo instante, e como em terceiro lugar, determinou Deus criar lugar onde o Verbo humanado e sua mãe pudessem habitar e conviver. Para eles e por eles, em primeiro lugar, criou o céu e a terra com seus astros e elementos, e quanto eles contêm. Secundariamente, foram destinados para os membros e vassalos, dos quais Cristo seria a cabeça e rei, pois com real previdência todo necessário e conveniente foi de antemão disposto e preparado. Criação dos anjos. Quinto instante. Passo ao quinto instante, ainda que já encontrei o que procurava. Neste foi determinada a criação da natureza angélica, que por ser mais excelente e semelhante no ser espiritual à divindade, foi prevista e decretada antes dos homens. Foi também prevista a admirável disposição dos 9 coros e 3 hierarquias, sendo criados antes de tudo para a glória de Deus, para conhecer, amar e servir sua divina grandeza, foram secundariamente ordenados para assistir, glorificar, honrar, reverenciar e servir a humanidade deificada do Verbo eterno, sua cabeça. Em seguida faria o mesmo por sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos. A estes foi dada a incumbência de em todos os caminhos levarem a ambos em suas mãos. Neste instante, mereceu-lhes Cristo, Senhor nosso, com seus infinitos merecimentos atuais e previstos, toda a graça que receberiam. Seriam vassalos desta cabeça, modelo e supremo rei. Mesmo que o número dos anjos fosse infinito, seriam suficientíssimos os méritos de Cristo para lhes merecer a graça. Criação do paraíso e do inferno. A este instante pertence a predestinação dos bons anjos e reprovação dos maus. Conheceu Deus, com sua infinita ciência, todas as obras de uns e outros, para predestinar com sua livre vontade e liberal misericórdia aos que lhe haviam de obedecer e reverenciar. Pela justiça reprovava aos que insurgiriam contra sua majestade, com a soberba e desobediência nascidas do desordenado amor próprio dos rebeldes.
Criação do paraíso e do inferno. Vou repetir aqui, é muito importante entender. A este instante, pertence à predestinação dos bons anjos e reprovação dos maus. Conheceu Deus com sua ciência infinita todas as obras de uns e outros, para predestinar com sua livre vontade e liberal misericórdia aos que lhe haviam de obedecer e reverenciar. Pela justiça reprovava aos que insurgiriam contra sua majestade, com a soberba e desobediência nascidas do desordenado amor próprio dos rebeldes. No mesmo instante foi determinado criar o céu império, onde sua glória fosse revelada como recompensa dos bons, e a terra e o mais para outras criaturas, e no centro e profundo dela o inferno para castigo dos maus anjos. Criação dos homens, sexto instante. No sexto instante foi determinado criar povo e sociedade de homens para Cristo, já antes pré-determinado na mente e vontade divina, e a cuja imagem e semelhança se decretou a formação do homem. Assim, o verbo humanado teria irmãos semelhantes e inferiores, formando povo de sua mesma natureza e do qual seria a cabeça. Neste instante, determinou-se a ordem da criação de todo o gênero humano, tendo por origem um só homem e mulher. Destes se propagariam até a Virgem e seu filho deste modo em que foi concebido. Ordenou-se, pelos merecimentos de Cristo, nosso bem, a graça e dons que seriam dados aos homens, inclusive a justiça original, se nela quisessem perseverar. Viu-se a queda de Adão e de todos nele, com exceção da rainha, que não foi incluída nesse decreto. Para seu remédio, ordenou-se que fosse passível à humanidade santíssima. Foram escolhidos os predestinados por liberal graça e reprovados os proscritos por reta justiça. Ordenou-se todo o necessário para a conservação da natureza, em ordem a conseguir sua redenção e predestinação. Foi-lhe deixada a liberdade da vontade, porque isto era mais conforme a sua natureza e equidade divina. Não se lhes fez agravo, porque, se pelo livre-arbítrio poderiam pecar, com a graça e luz da razão poderiam não fazê-lo. Deus a ninguém haveria de coagir, como tampouco a ninguém recusa o necessário. Se gravou sua lei no coração humano. Ninguém tem desculpa em não reconhecê-lo e amá-lo como sumo bem e autor de toda a criação. Ingratidão humana. Na inteligência destes mistérios, eu conhecia com grande clareza os motivos tão justos para os mortais de louvar e adorar a grandeza do Criador e Redentor de todos, manifestando-se e enaltecendo-se nestas obras. Por outro lado, também via quão negligentes são eles em conhecer esta obrigação, em agradecer tais benefícios, e a queixa e indignação que o Altíssimo sente por este esquecimento. Mandou-me e exortou-me Sua Majestade a não cometer tal ingratidão, mas oferecer-lhe sacrifício de louvor para glorificá-lo em nome de todas as criaturas. Ó Altíssimo e incompreensível Senhor meu, quem tivera o amor e perfeição de todos os anjos e justos para louvar dignamente Sua grandeza, confesso, grande e poderoso Senhor, que esta vilíssima criatura não pode merecer o tão inestimável benefício de receber esta luz tão clara sobre Tua Majestade Altíssima. Em Tua visão conheço também a minha pequenez, que antes desta ditosa hora ignorava. Não sabia o que era a virtude da humildade, que nesta ciência se aprende. Não quero dizer que agora a tenho, mas tampouco nego que conheci o caminho certo para achá-la. Tua luz, ó Altíssimo, me iluminou e a Tua lâmpada me mostrou as sendas, por onde vejo o que flui e o que sou, temendo o que possa vir a ser. Esclareceste, Rei Altíssimo, o meu entendimento, e inflamaste minha vontade com o nobilíssimo objeto destas potências, e me sujeitaste inteiramente ao teu querer. Assim eu quero confessar a todos os mortais, para esquecê-los e ser por eles esquecida. Sou para meu amado, e ainda que o desmereço, meu amado é para mim.
Fortalece, pois, Senhor, a minha fraqueza, para correr após teus perfumes e correndo te alcance, e te alcançando não te deixe, nem te perca. Por favor, Senhor, me ajuda nisso, por favor, te peço, por favor, te peço. Muito pobre e balbuciante fui neste capítulo, que poderia encher muitos livros. Calo, porque não sei falar. Sou mulher ignorante e minha intenção só era declarar como a Virgem Mãe foi ideada e prevista, antes dos séculos, na mente divina. Por tudo que entendi deste mistério altíssimo, recolho-me interiormente e com admiração e silêncio louvo o autor destas grandezas com o cântico dos bem-aventurados, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.